realidade, ela foi gerada a partir de uma auditoria do Ministério da Previdência. Não seria nossa. Inicialmente, certo? Com isso, foi gerado, aí isso deu origem à apresentação. E dentro do bojo, como eu disse aqui, o presidente solicitou ao próprio tribunal uma expensão in loco em função dessa comunicação. Tanto é que eu coloco, o processo é o número 16.250 de 2014 e tem anexos o 7, 177.14, o 79.33.14 e o 83.14, que são justamente tem algo em torno de acho que uns 15 quilos de processos aqui. O presidente do Tribunal de Contas determinou uma inspeção loco para isso aqui. Para apurar. Quer dizer, uma auditoria. Uma auditoria, né? Exatamente. Para apurar os fatos que estão aqui. Essa auditoria foi determinada em que ano? Deixa-me ver aqui, senhor presidente. Aí deixa-me dar uma olhadinha. Porque mesmo assim, essa auditoria, mesmo que ela fosse determinada pela presidência da Casa, haveria necessidade de ter uma solicitação do relator. Do relator, sim. E aí, ou se estivesse de férias, afasta por algum motivo, a competência ficaria pura a presidência, comunicando ao relator no seu retorno. Me vê em que momento foi, entendeu? Então, na realidade, essas auditorias estão aqui dentro, entendeu? Na realidade, a apresentação, é a auditoria do Ministério da Previdência que comunicou o nosso tribunal dessas irregularidades. Em seguida, o presidente determinou a auditoria em função dessa comunicação. Estão todos aqui dentro desse processo. Então, não haveria a duplicidade. Entende? Então, mas eu quero ver o presidente. Se eu entendi bem, conselheiro, eu não vejo necessidade de a gente admitir como representação um processo que tramita como auditoria. Né? Nós temos um processo que tramita como auditoria. Não é isso? E nós estamos, nesse momento, admitindo uma petição intermediária que está lá, internalizada naquele processo, como uma representação, um processo que está anexado àquela auditoria. É isso? É porque existem, no bojo desse processo, duas auditorias. Uma feita pelo Ministério da Previdência, da parte daquele departamento, né, de controle dos regimes próprios, Secretaria de Previdência, a antiga Secretaria de Previdência dos regimes próprios, e que, em função dessa comunicação, dessa auditoria e respectiva comunicação ao Tribunal de Contas das irregularidades, o Tribunal de Contas disparou uma auditoria também para se certificar, enfim, dos elementos dele mesmo. Então, essas duas auditorias estão aqui dentro deste processo. Essa auditoria não teve julgamento? Não teve, justamente. Então, foram anexadas a esse processo, e esse processo é um só que contém essas duas auditorias, ou seja, são elementos instrutórios desta representação. Entende? Tanto é que no deciso, né, no dispositivo, eu não solicito nenhuma auditoria, mais nada, porque já foi feita. Eu solicito já a defesa dos gestores ou da gestora, e também a comunicação do Ministério Público, e que de imediato já concordo com Vossa Excelência quanto a crescer a questão do Ministério Público, também a possível apropriação indébita previdenciária. Também já concordo com Vossa Excelência, mas eu queria só esclarecer isso. Realmente eu não fui, acho que no relato não fui claro quanto a essa questão. Eu queria deixar bem à vontade, inclusive o conselheiro Sérgio, se ele tiver algo que possa vir a agregar a discussão. Bem, senhor presidente, pelo que foi discutido aí, que eu entendi, se trata de uma representação a partir de uma comunicação do Ministério da Previdência. Eu, inclusive, já recebi representações nesse sentido. Só que aí, no caso, previamente já tem uma inspeção, se eu não me engano, para apurar essas irregularidades. Uma inspeção ou auditoria, como é que queira se falar. Então, digamos, já foi adotada uma providência no sentido de se verificar determinadas irregularidades comunicadas aí e num documento do Ministério da Previdência
que foi protocolado nessa Cor de Contas como uma representação, que é o correto. Então, eu penso que eu aí entendo que assiste razão a Vossa Excelência, que não se pode apurar numa representação fatos que já estão sendo apurados em um outro processo de uma outra espécie. Então, é o caso aí de, nesse processo, ficar claro se for realmente essa situação, isso aí ser exposto nesse processo de auditoria, né, comunicada toda essa situação e apurar no processo, digamos, mais antigo, né, essas irregularidades, essa auditoria, porque a auditoria tem um processamento diferente da representação. Então, se for realmente isso, eu penso que deve ser observado aquele processo mais antigo que foi protocolado aqui. Senhor presidente, me permita uma observação. Essa fiscalização do tribunal, eu me lembro, foi daquela do conselheiro Cícero Amélio, em face do prefeito de Viçosa, e é instrumental em relação à representação, é isso? Exatamente. Então temos aqui uma distinção, né? Essa auditoria, ela faz parte. Exatamente. Não foi, é uma coisa posterior. Inclusive, não houve aviso para o relator, foi uma coisa de supetão, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses. Então, talvez o caso seja distinto do que os senhores estão tratando, por quando há paralelamente. Exato. Mas essa aí, em razão do momento que vivíamos naquela época, foi instrumental, estranhamente instrumental, né? Porque não seria praxe. Então, mas qualquer saída que se dê vai ser boa, né? Como o processo já está instruído na representação, talvez fosse o caso de deixar fluir. Talvez a representação da vereadora, muito atuante na época, vereadora presidente da Câmara, Micheline Toledo, talvez tenha mais elementos que possam enriquecer, que possam dar fatos novos à regularidade em si. Então, se deixar para lá a representação, julgar só a auditoria, nossa, pode ser que fatos relevantes apontados pela Receita sejam deixados de lado. São essas ponderações que eu queria trazer aos senhores. Só isso. Senhor presidente, só para fazer só uma observação. Por isso que eu, na minha fala, eu enfatizei o fato de que isso aí seja apurado no processo mais antigo, aquele que deu entrada aqui no protocolo no tribunal. E todos os demais, como se trata do mesmo objeto, então eles seriam, aqui fala anexada, eu entendo que deveriam ser apensados, aqueles documentos juntados àquele processo original e apurado ali. Se tiver mais elementos que tragam informações adicionais, sempre naquele processo que foi protocolado nessa Cor de Contas mais antigo. É como penso. Excelência, posso? Lembro que o doutor Gustavo falou e realmente puxei aqui na memória de fato. Lembro, até chama atenção que inclusive esse processo instaurado, ele talvez sobre ele pese até algo sobre a sua legitimidade. Porque lembro, não sei se vocês se recordam, foi uma confusão, foi uma briga que se instaurou entre o prefeito do município e o presidente desta casa, que inclusive o gestor disse que viria aqui, pediu o microfone, que ia falar quem era cada um dos conselheiros. Não sei se o relator à época solicitou a auditoria, porque o presidente não teria competência dele mesmo mandar. Quando que poderia? Quando fosse solicitado ou vislumbrasse informações internas e o relator não estivesse presente. Poderia, mas não era o caso. Todos os relatores estavam aqui. Eu entendo, a preocupação é fato, dobrar, multiplicar esforços, sem razão de ser,
por aparentemente os mesmos fatos serem apurados. Eu acho que há algum problema. Não estou dizendo que as informações de lá não podem ser aproveitadas. Eu acho que até se, neste caso aqui, nesta representação, já pegamos as informações que estão lá e que agora, legitimada, elas podem ser confirmadas ou não. Eu tenho essa impressão, isso aqui é na argumentação totalmente extrajurídica, mas visando um efeito, um resultado legítimo, prático, verdadeiro da fiscalização. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências para isso. Deixa eu... Também. Então nós temos a oportunidade, portanto, de sanear eventual falha na deflagração daquele procedimento anterior. Mas me parece que ficou claro aqui, nós não tínhamos uma representação, nós tínhamos uma auditoria, não é? Uma auditoria, não. É isso que eu esclareci. Veja. Nós tínhamos uma... perdão, só um minutinho, para eu colocar minhas ideias e Vossa Excelência esclarecer se eu estou equivocado ou não. Nós tínhamos um relatório de auditoria do Ministério da Previdência Social, ponto. Quanto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, nós não tínhamos uma representação, nós tínhamos a deflagração de um processo de auditoria também a partir daquela comunicação de irregularidade. Não é isso? Não. Não? O ministro da Previdência fez a auditoria e encaminhou para cá. Nisso ele foi autuado como representação. Então, no bojo da representação, veja, a partir da auditoria feita pelo Ministério da Previdência e comunicado a esta corte, se abriu a representação. E no bojo da representação, em razão das alegações, né, do Ministério da Previdência, se solicitou uma inspeção, uma auditoria. Então esse processo é contemporâneo ou mais antigo do que o outro? Exatamente, o primeiro processo é a representação. Foi em função dele. É isso que eu estou dizendo. A auditoria é instrumental, a inspeção em loco é instrumental a esse processo. Compreende? Está dentro dele. Então é a dentro dele. representação que tem que ser... Qual é a data desse processo? 2014. E a auditoria é contemporânea. posterior. Aliás, Mas esse aqui logo é após- anterior a ele. É. Entende? Você está correto. Então ele estaria por prevenção, Apurado na seria ele. representação. Você está prevenção seria correto. ele. Se essa aqui fosse posterior. É, exatamente. Mas ela é até anterior. Ela está dentro deste procedimento. A auditoria ela tem uma numeração, um processo próprio. Tem. Sim, né? mas então, tá Ok. dentro, por isso que eu coloquei que isso tem ou anexo ou apensos, né? Às vezes isso é às vezes faz uma confusão desse negócio todo. Ok. Mas existem 3 processos justamente apensos aqui. Estou dizendo algo em torno de 15 quilos de papel que compõe todo esse processo. Porque são 2 auditorias, uma da Previdência, que originou a representação, e posteriormente, em função disso, a nossa inspeção sobre o mesmo objeto. Entendeu? Ok. Então não vejo, assim, na minha visão, não vejo realmente, esse não é um processo apartado. Agora, é de fato um processo, porque tudo aqui, se porventura recebe, né, ainda temos esta praxe, né, que uma simples comunicação ou uma simples resposta, uma defesa é autuada como um outro processo, então realmente existem processos aqui dentro. Mas na realidade são procedimentos instrumentais ao processo principal de representação. Ok. Senhores, eu acho que está encerrada a discussão. Eu coloco em votação. Conselheiro Anselmo Brito. Excelência, eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Eu também, com os esclarecimentos feitos pelo relator, eu acho que é a oportunidade de sanear o feito, a demanda. Eu estou acompanhando o relator também. Senhor presidente, só eu como acatei, viu, a sua sugestão quanto à questão da apropriação previdenciária. Aí eu vou só solicitar a assessoria para fazer essa adequação. Senhor presidente, então, dando continuidade à relatoria, trago agora processos de aplicação de multa, onde não houve defesa, né, dos jurisdicionados e, portanto, também, consequentemente, não transitou pelo Ministério Público de Contas. São 3 processos. São processos
12.133 de 2018, o responsável, senhor Anderson da Silva Bonfim, gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Tanque d'Arca, exercício 2014, descumpriu o prazo da Instrução Normativa 02 de 2010, porque enviou intempestivamente a terceira remessa do SICAP de 2014. Processo 1062 de 2019, a responsável, senhora Josefa Oliveira Monteiro, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Belém, exercício 2014, descumpriu o prazo do envio da quinta remessa do SICAP do exercício 2014. E o processo 1066 de 2019, da senhora Elineide Henrique Soares Barbosa, gestora do Fundo Municipal de Saúde Pindoba, exercício 2014, descumpriu o prazo para o envio, né, da quinta remessa do SICAP do respectivo exercício 2014. Então, todos os processos não tiveram defesa, como já coloquei, estou ratificando, portanto, não transitaram pelo Ministério Público, né, na forma regulamentar, na Resolução 10 de 2011, e dessa forma eu voto no sentido que seja aplicada a multa mínima de 100 UPFAUs para os gestores já delineados, cientificar o FUNCONTRA dessa decisão, que para que proceda no máximo em 15 dias o pagamento da respectiva sanção, né, a conta do Fundo Especial do Tribunal de Contas, o FUNCONTRAS, alertar que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará a comunicação para o Procuradoria-Geral do Estado para posterior execução e cientificar da publicidade a presente decisão para os fins de direito. É como eu voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela aplicação da multa. Em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Anselmo como Pelo voto. sancionamento, senhor presidente. Também pelo sancionamento, aprovados. O presidente, dando continuidade, trago agora processos de aposentadoria, que também farei, né, a forma em lista, inclusive porque todos eles têm um parecer do Ministério Público pelo seu registro. Então, trata-se do processo 8035 de 2015, a interessada a senhora Maria Luísa da Rocha Palmeira, pelo Lagoas Previdência. O processo 13685 de 2016, a senhora interessada, a senhora Maria José Sucupira do Nascimento, do Instituto de Previdência de Porto Calvo. O processo 13668 de 2016, a interessada a senhora Maria Dulce Feitosa dos Santos, também do Instituto de Previdência de Porto Calvo. E o processo 4177 de 2018, a senhora interessada, a senhora Margarida Maria Rocha Barbosa, do Instituto de Previdência de Arapiraca. Em todos os processos foram instruídos na forma regulamentar desta Corte de Contas, tiveram parecer do Ministério Público pelo seu registro e eu voto no mesmo sentido, e além de fazer o registro das aposentadorias, né, cientificar os gestores dos respectivos institutos de previdência já aqui delineados, depois remeter os processos originais ao respectivo instituto e dar publicidade, também realizar a compensação financeira quando há contribuição para mais de um regime previdenciário e dar publicidade da presente decisão para os fins de direito. Senhor presidente, é como eu voto nesses 4 processos. A palavra do Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público reitera os pareceres proferidos nos autos e opina pelo registro de todos os atos relatados pelo conselheiro Roberto Pires. Em discussão. Não havendo discussão em votação, conselheiro Anselmo. Aquele que eles tinham construído. Já em discussão, a votação. Votação. Acompanho o relator pelo registro, presidente. Também Desculpe. acompanho o relator também pelo registro. Aprovados. Senhor presidente, concluí a minha relatoria, sem mais processos. Conselheiro Sérgio, se tiver algum processo para relatar. Não, não tem, senhor presidente. Sendo assim, fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso.
Não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a sessão. Campeão, esse processo.